presta atenção no que eu vou te dizer. Se tiver alguma coisa, não pode ter, entendeu? Não pode ter nada no teu nome, entendeu? Eu pedi, mas o que eu ia fazer? Um dos últimos ex-diretores da Petrobras que ainda se recusavam a falar decidiu fazer graves revelações ao juiz Sérgio Moro. Renato Duque, que comandava a diretoria de serviços da estatal, implicou diretamente o ex-presidente Lula. Ele narrou encontros que teve com Lula depois de ter saído da Petrobras e disse que ficou muito claro que o ex-presidente, abre aspas, tinha conhecimento de tudo e detinha o comando, fecha aspas. Renato Duque contou à justiça que, num desses encontros, Lula questionou se ele tinha recebido dinheiro da SBM Offshore, na Suíça. Segundo Duque, Lula foi enfático, disse que não poderia haver nada no nome do ex-diretor, sugerindo que as contas no exterior deveriam ser destruídas. E Duque foi além. Contou que a origem da preocupação era a ex-presidente Dilma Rousseff, a quem Lula queria tranquilizar. Esse novo depoimento foi marcado a pedido do próprio Renato Duque. No mês passado, ele não quis responder às perguntas do juiz Sérgio Moro. Vamos conversar com Isabela Camargo, que fala conosco de Curitiba. Isabela, quais são os outros destaques desse depoimento? Oi, Leila, boa noite para você. Renato Duque, no fim do depoimento, disse ao juiz Sérgio Moro que saía mais aliviado desse depoimento, que durou um pouco mais de 1 hora. Ele disse que se a Operação Lava Jato fosse comparada a uma peça de teatro, ele seria um ator, mas não seria o ator principal, tampouco seria o diretor. Renato Duque está preso aqui desde 2015. Na verdade, ele foi preso pela primeira vez em 2014, foi solto por um habeas corpus e acabou sendo preso depois que a Polícia Federal descobriu que ele tinha movimentado valores em contas secretas no exterior. Esta é aquela ação que, segundo o Ministério Público Federal, Antônio Palocci, o ex-ministro, seria o italiano e teria recebido cerca de 128 milhões de reais em propina paga pelo grupo Odebrecht. Nós vamos ver agora um trecho deste depoimento em que ele fala que teve 3 encontros com o ex-presidente Lula. Esses encontros teriam acontecido em 2012, 2013 e 2014. Quem teria intermediado seria o ex-tesoureiro do PT, que também está preso em Curitiba, João Vacari Neto. E é neste trecho que ele vai falar que o ex-presidente Lula sugeriu que ele não tivesse as contas secretas no exterior. Vamos ver. Eu fiquei surpreendido porque naquela hora, o presidente Lula e Vacari, ficou claro para mim que o nível de informação, ele conhecia tudo. E falando esse tipo de coisa na frente do Vacari. E na minha frente, poxa, ele está comandando tudo. O Vacari realmente era um braço que atuava para o Lula. Né? Aí teve um segundo encontro, que da mesma maneira ele fez perguntas sobre sondas, porque não estava recebendo até então, em 2013. Ele perguntou se eu sabia por que as empresas não estavam pagando. Eu não soube responder também, porque não acompanhava isso. E por fim, no último encontro, em 2013, em 2014, já com a Lava Jato em andamento, ele me chama em São Paulo. Eu tenho uma reunião no hangar da TAM, no aeroporto de Congonhas, e ele me pergunta se eu tinha uma conta na Suíça com recebimentos da empresa SBM, dizendo que a então presidente Dilma tinha recebido a informação que um ex-diretor da Petrobras teria recebido dinheiro numa conta da Suíça, da SBM. Eu falei, não tenho dinheiro da SBM nenhum, nunca recebi dinheiro da SBM. Aí ele vira para mim e fala assim, olha, e das sondas, tem alguma coisa? Eu falei, e tinha, né? Eu falei, não, também não tem. Ele falou assim, olha, presta atenção no que eu vou te dizer, se tiver alguma coisa, não pode ter, entendeu? Não pode ter nada no teu nome, entendeu? Eu entendi, mas o que eu ia fazer? Eu não tinha mais o que fazer.
Aí ele falou que ia conversar com a Dilma, que ela estava preocupada com esse assunto e queria tranquilizá-la. Mas nessas 3 vezes ficou claro, muito claro para mim, que ele tinha pleno conhecimento de tudo e detinha o comando. Nesta investigação, segundo o Ministério Público Federal, o Grupo Odebrecht teria pago propina, em contrapartida teria sido beneficiado em contratos com a Petrobras, inclusive para a exploração do pré-sal. Então agora nós vamos ver um outro trecho em que Renato Duque fala a respeito da Sete Brasil, que é uma empresa de economia mista, que foi criada justamente para a exploração do pré-sal. Ele vai falar como funcionaria o esquema para o pagamento de propina, a divisão da propina que seria paga nos contratos referentes à Sete Brasil. Vamos ver. Como é que ficou definido esse pagamento pelos estaleiros? Sim, os 2/3 do partido político, Vacari me informou que iriam para o Partido dos Trabalhadores, para José Disseu e para Lula. Sendo que a parte do Lula seria gerenciada por Palocci. Ele afirmou isso para o senhor? Ele afirmou isso para mim. E eu, na época, conversei com o Barusco e passei essa informação para ele. Falei, Barusco, olha, você não está lidando com peixe pequeno. A gente está falando aqui de peixe graúdo. Né? Uhum. Em nota, a assessoria de Lula disse que o depoimento de Renato Duque é mais uma tentativa de fabricar acusações contra o ex-presidente nas negociações em troca de redução da pena. A assessoria diz ainda que, como não foi possível produzir nenhuma prova das denúncias contra Lula, depois de 2 anos de investigações, quebras de sigilos e violação de telefonemas, restou aos acusadores apelar para o que chamou de depoimentos mentirosos. A assessoria alega que o adiamento do depoimento do ex-presidente ao juiz Sérgio Moro, Lula teve como objetivo, na verdade, encaixar nos autos depoimentos fabricados de ex-diretores da OAS e agora de Renato Duque. Por fim, a nota diz que os ex-executivos da OAS e Renato Duque nunca tinham mencionado o ex-presidente Lula ao longo do processo e são pessoas condenadas a mais de 20 anos de prisão e que, por isso, estariam objetivamente coagidos a negociar benefícios penais. A nossa produção está entrando em contato com as defesas da ex-presidente Dilma Rousseff e de João Vacari Neto e também com a SBM Offshore.